o método do crescimento, quando se fala das 11 fragilidades, ele é um método que precisa, primeiro, você precisa saber que 11 habilidades, que 11 fragilidades são essas. Segundo, você precisa saber o grau que elas existem em você e na sua empresa. Terceiro, estabelecer medidas para resolver todas elas, para depois você pensar em aperfeiçoar aquilo que você tem de bom. Senão, não adianta. Pelo contrário, é pior. Vou contar um caso para vocês que aconteceu recentemente com um empresário, amigo meu, e que o empresário está no mercado há muitos anos, para você ver, para você entender muito bem como é que funciona essa história de fragilidades e habilidades e forças. Ele ajuda outras empresas a melhorar a gestão. Ele é consultor, ele entra na empresa para fazer com que o empresário melhore a gestão da empresa dele. Ele atua com gestão da qualidade, gestão estratégica das empresas, atua também com gestão de processos, para tornar os processos da empresa mais produtiva. Mas, em linhas gerais, ele melhora a gestão de outras empresas. E eu estava perguntando para ele estava se queixando, um dia desse que eu estava falando com ele estava se queixando que as vendas da empresa estavam muito baixas, que ele estava meio desanimado, ele já está no mercado há muito tempo, muitos anos. Mas, claro, né, a gente está vivendo uma crise econômica muito séria e tem muitas empresas realmente que estão com dificuldade de vender. É mais difícil vender em situações como essa. Ele me contando que estava tendo muita dificuldade de vender, de botar dinheiro para dentro, fechar negócio. Estava, inclusive, tendo que lançar mão de poupanças pessoais que ele tinha, né, para cobrir déficit ali na empresa, e que estava meio desanimado, não sabia mais o que fizesse. Tal. Aí eu perguntei para ele, mas o que você está fazendo aí? Me conta o que você está pensando em fazer para que você saia, né, dessa encrenca de não estar conseguindo vender. Ele falou, eu estou pensando em fazer um curso, um aperfeiçoamento em gestão, e citou aí um órgão importante. Eu perguntei para ele, mas peraí, você já está nesse mercado há muito tempo, você já é uma pessoa muito conceituada nessa área, na verdade. Ele disse, não, já sou, as pessoas já me reconhecem nessa área mais. Então, eu não estou entendendo porque que você está querendo fazer um curso para vender mais. Não faz muito sentido o que você precisa fazer. Me parece que você tem uma fragilidade muito grande como vendedor. Ele disse, realmente não gosto muito de vender, não sei vender direito também, nunca desenvolvi muito bem essa habilidade para vender, não uso marketing digital para promover o meu negócio, minha empresa, e começou a relatar uma série de fragilidades que ele tem, porque essa conversa foi recente, relacionada às vendas. E o engraçado é que a saída que ele estava dando para resolver essa fragilidade era aumentar uma força que ele já tinha. Ele estava pensando, então, para vender, aumentar essa força que ele já tinha. Até podia melhorar um pouco, mas não ia resolver de maneira significativa, ele ia até se descapitalizar, ia piorar um pouco a situação financeira da empresa, ia ter que lançar mais ainda as economias e enfraquecer um pouco mais o caixa da empresa. Não que não seja importante ele fazer custo, mas o que ele precisa fazer, é resolver essa fragilidade da venda. Só que é uma tendência nossa, como empresário, como pessoa, viu? Não só como empresário. É uma tendência nossa a querer trabalhar mais as nossas forças. Por quê? É mais agradável, né? Dá muito mais prazer, dá muito menos trabalho. Dá muito menos trabalho eu me aperfeiçoar naquilo que eu tenho de bom do que eu desenvolver uma habilidade que eu não tenho. Mas é por essa razão que eu acabei de falar. Qual é a razão que nos leva, como pessoas e como empresários, a querer trabalhar sempre no lado bom, nas nossas forças, a querer sempre melhorar aquilo que a gente tem de bom, ao invés de resolver as fragilidades. Qual é a explicação para isso? É essa que eu acabei de dizer. É porque é mais fácil, mais agradável, eu vejo o resultado ali mais rapidamente, e por isso que eu tento a ir para aquele caminho, ao invés de eu arregaçar as mangas e trabalhar ali para resolver essas fragilidades. Mas, de novo, não vai adiantar. Muitos empresários dizem que não cresce o negócio porque eles não conseguem vender. Só que agora a razão é outra. Não conseguem vender, não bota a venda para dentro. E quando ele começa a vender, imagine que ele, então, desperta para a necessidade de começar a vender. Ele já tem uma habilidade nessa área e começa a vender. E aí as vendas começam a entrar na empresa e ele não consegue administrar o crescimento, porque tem uma fragilidade lá relacionada à gestão. Ele não administra, não sabe administrar o negócio. Então, quando as vendas começam a cair na empresa, o que ele faz? Para de vender. Como ele tem uma fragilidade aqui relacionada à administração do negócio, ao crescimento, ele para de vender toda vez que
ele se depara com essa dificuldade. Então, o que tem que fazer? Tem que resolver essa fragilidade inicialmente de administração do negócio, para que, quando as vendas cheguem, a máquina gire e ele traga mais venda. Eu digo o contrário, pode vender, pode vender, pode vender. Vendendo aqui. Ok? Espero que tenha ficado claro também. Eu gosto muito de usar o exemplo também do esporte, né? E no esporte é engraçado, porque pega a natação, por exemplo, né? Eu nadei muitos anos da minha vida, competi também, e a natação é muito interessante, porque é uma questão da braçada, né? Não é uma questão só de resistência. Você tem que dar a braçada correta. E aí a gente tem muita fragilidade, comete muito erro na braçada, nadar. O que acontece? Não adianta você nadar 10 horas, 8 horas, 2 horas por dia, fazer travessias, porque se você der uma braçada errada, se você não corrigir esse erro da braçada, tomando a natação como exemplo, não vai adiantar, vai ser pior. Vai ser pior, porque você vai se cansar, você vai se desgastar. E você vai nadar de maneira equivocada, errada. Então, eu pratico Aikido, por exemplo, que é uma arte marcial. E no Aikido, para você dominar um adversário, os movimentos são milimétricos. Uma pequena diferença ali numa direção que você usa para se defender de um ataque, de uma agressão de um adversário, por exemplo, é questão de milímetros para aquele golpe funcionar ou não funcionar. É impressionante. Ou seja, se você não corrige aquela fragilidade e parte para a sua força, você se machuca e não resolve nada. Então, é isso. Por exemplo, o esporte ele deixa muito claro para a gente como é que funciona essa história das fragilidades. Então, esse é o segredo. Isso está, como eu falei, baseado numa pesquisa extensa que eu venho fazendo há mais de 13 anos, junto às grandes empresas. É assim que as empresas trabalham, de uma maneira geral. Elas precisam realmente resolver, tratar os riscos das empresas. Não se pode fechar os olhos. A gente não deve colocar debaixo do tapete as nossas fraquezas, nossos pontos fracos, porque se a gente coloca debaixo do tapete, a gente não resolve elas, e se não resolve, o crescimento da empresa não acontece de maneira rápida e ele não é sustentável. A tendência é que nossa empresa fique penando durante muitos anos e não consiga sair do lugar. Então, esse é o segredo. O segredo do método é exatamente esse. Você tem que identificar onde é que estão as fragilidades, você tem que classificar, dar uma nota para elas em relação a você, sua empresa, e para as mais críticas, começando pelas mais críticas, resolver as fragilidades, corrigir as fragilidades, antes de melhorar aquilo que você tem de bom. Se você segue nessa direção, se você usa um método dessa natureza, a sua chance de crescimento ela aumenta de modo significativo.